Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha, né? Dessa vez eu estou fazendo uma experiência online aqui, de apresentar uma aula a partir do PowerPoint, a partir do programa do Zoom. Espero que essa primeira experiência dê certo, né? Bom, eu quero fazer então um pedido a vocês que após esse vídeo fica como tarefa, atividade, você curtir e se quiser, fique à vontade para comentar esta aula de revisão. Hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos da geografia. Para isso, então, eu vou compartilhar com vocês, meus queridos alunos, este slidezinho que fala um pouco, então, do tema da nossa aula. Eu acredito que, mediante essa pandemia, nós ficamos muito distantes. Esse conteúdo foi trabalhado lá no início do ano e eu estou passando por aqui justamente para revisá-lo, até porque são temas decorrentes na área de geografia que você vai ver em outras séries, inclusive aí mais adiante no ensino médio. Então, por isso que é sempre bom você pontuar, caracterizar esses elementos básicos da geografia. Bom, nós vamos falar inicialmente, na aula de hoje, especificamente de alguns conceitos. O primeiro conceito é espaço geográfico. Muito se fala sobre espaço geográfico no mundo geográfico, sobre essa forma de interação do homem e o meio em que ele está inserido. Então, o que nós podemos observar? Só deixa eu pegar aqui o meu destacador aqui. Espaço geográfico é o espaço apropriado e produzido pelo homem, por meio das transformações impostas ao espaço natural. Então, a primeira característica do espaço geográfico é ele ter essa penetração, é ele ter essa evasão da ação humana em cima de tal espaço, né? Então, como você pode observar nessas imagens, aqui você vê uma área, um espaço geográfico com a intervenção humana, você observa que tem estradas, né? Nós temos aqui casas, ruas, né? Mas, em comparação ao Rio de Janeiro, aqui é uma imagem do Rio de Janeiro, tá? O Pão de Açúcar, né? Então, aqui tu vê o centro do Rio de Janeiro, mas aqui, meio que distante, tu tem aqui os bairros populares, certo? Aqui você vê uma intervenção maior do ser humano nesse espaço, pelo número de edificações, pela circulação de pessoas, pelo número de construções, de casas, né? Então, aqui nós percebemos um espaço geográfico com maior intenção de atividade humana, certo? Ou seja, com maior recurso da atividade humana dentro deste espaço. Ainda, o que nós podemos perceber? Nós temos um conceito dentro da geografia que é o conceito de lugar. O que é lugar, né? Lugar é onde as pessoas moram e realizam atividades cotidianas. É a primeira referência que cada um tem no mundo. Os lugares não estão isolados uns dos outros. Eles se relacionam, uma vez que as pessoas e as empresas de lugares também estabelecem relações. Então, se eu tivesse que estabelecer um parâmetro para comparar lugar e espaço geográfico, então eu poderia dizer que o espaço geográfico é onde há uma intervenção do homem, né? É o espaço natural com essa intervenção. E o lugar não deixa de ser um espaço geográfico, porque também existe a intervenção do homem. Mas, muitas vezes, é o lugar onde você tem uma identificação, né, pelas suas atividades cotidianas, atividades que você faz no dia a dia. Tá? Então, por exemplo, mas, Sor, um lugar não pode ser um espaço rural? Pode ser um espaço rural. Ele pode existir tanto no perímetro urbano como rural. Até porque, pelo conceito que nós observamos aqui, para ser lugar dentro deste conceito, tem que estar inserido nas atividades cotidianas. Então, é um lugar que tu te identifica, é um lugar que tu interage diariamente. Então, por exemplo, né, no seu bairro, no final da tarde, a sua mãe pede para você ir até a padaria do bairro, né, comprar pães. No outro dia, ela pede para você levar uma sacola para a vizinha. No outro dia, ela pede para você transita pelas ruas do bairro em direção à escola. Ou seja, todos esses trajetos que você vai percorrendo, né, durante a sua fase de desenvolvimento, enquanto você se constitui enquanto ser, isso faz com que você se identifique cada vez mais com aquela região. Eu aposto que eu poderia até me perder dentro do seu bairro. Agora, você talvez não vá se perder. Por quê? Porque você conhece mais esse lugar do que eu. Por quê? Porque você tem uma relação cotidiana com esse lugar.
diária com esse lugar. Muitas vezes você conhece as ruas pelo nome, você conhece, não digo todas, mas as principais, ou você conhece os moradores daquela região, ou você conhece as escolas que estão naquele bairro, né? Então, o lugar ele tem uma identificação, de certa forma, emocional, né? Ou seja, faz com que o indivíduo se identifique, tenha esse laço de pertencimento, certo? Depois, o que nós temos aqui? O conceito de região. Então, nós vimos espaço geográfico, lugar e região. Eu estou dando uma olhadinha aqui porque eu só tenho 15 minutos para gravar essa aula, que é o máximo de tempo que eu consigo para subir o vídeo para o YouTube, porque senão eu não consigo estabelecer o vínculo com o YouTube dentro da minha plataforma. Então, o conceito de região, território que se diferencia de outro por possuir características próprias de população, localização, clima. Vivia na região de São Paulo, exemplo, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa diz que ela vivia na região de São Paulo, é porque ali tem uma característica própria daquela região. Então, provavelmente, né, se for a cidade de São Paulo, ali tem uma incidência muito maior de população, ali tem uma dinâmica de localização muito mais rápida. Além disso, o clima é diferenciado, né? Então, a região ela tem todo um conjunto de condições que difere ela de outro lugar, de outra região, né? Também a região nós utilizamos para designar a divisão do Brasil dentro das unidades federativas. Então, por exemplo, nós dizemos que no Brasil nós temos a região norte, onde congregam os estados, as unidades federativas que ficam no norte, o nordeste, né, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Então, se nós pegarmos essa definição dentro de um dicionário, como está aqui, provavelmente a segunda definição do dicionário vai ser designado aí a divisão das áreas do país em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Mas o que difere uma da outra aqui embaixo é justamente essas condições. Então, por exemplo, nós temos aqui no sul uma população diferente do nordeste, do norte, do centro-oeste, da mesma forma que nós temos um clima diferenciado da região nordeste, do norte e de outras regiões. Então, não só pela simples divisão dos estados dentro do território nacional, tá, em regiões, mas também por esse conjunto de fatores que delimitam aquele espaço como uma região por ter aquelas condições. Ou seja, aqui no sul, hoje cedo, né, nós tivemos incidência de geada em alguns lugares. Né? Ou seja, estamos passando por dias frios aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente isso não acontece lá na Bahia, isso não acontece no Amazonas. Por quê? Porque esse fator climático é típico da nossa região, certo? Assim como, por exemplo, no interior do Nordeste, nós temos ali pouca incidência de chuvas. Então, nós temos uma região de seca, tá? De seca. E, automaticamente, isso corresponde ao clima daquela região. Não condiz, por exemplo, com a questão do Sudeste ou do Sul. Tá? Então, fica essa dica para vocês. Fiquem atentos. Ainda nós temos aqui o conceito de paisagem. Tá? O que é paisagem? Então, olha só. É a porção visível, já diz, né? Aquilo que você enxerga, né? Dentro dos aspectos naturais e sociais do lugar. E podemos ver que a visão pode alcançar. Esse pode ser definido como o domínio do visível, domínio da tua visão. Então, por exemplo, quando você vê lá o mirante do Jesus, terceiro milênio na festa da uva colorau, é uma paisagem, porque aquilo está captando com os seus olhos. Da mesma forma, quando você sobe numa elevada, num ponto alto do seu bairro, você vê as casas, aquilo ali é uma paisagem. Da mesma forma, quando você vai até o Imigrante na BR-116 e observa a cidade, né, na Júlio de Castilhos, aquilo é uma paisagem. Quando você está em beira-mar, você olha para o mar ou as pessoas transitando, tomando banho de sol, brincando, aquilo ali é uma captação visual. Aquilo é, portanto, uma paisagem, certo? E qual é a característica da paisagem? Então, aqui, ó, ela é percebida pelos nossos sentidos físicos. Formada não apenas de imagens, mas também de cores, movimentos, odores, sons, mas pode sofrer várias interpretações pelos nossos pontos de vista sobre o mundo. Então, quer dizer que, muitas vezes, determinada paisagem, ela é demarcada pelo visual, sim, mas também tem a participação dos 5 sentidos, né? Porque, por exemplo, tem determinados sons que você não encontra em qualquer paisagem.
né? Se você for no centro de Caxias do Sul, você vai ver uma sonorização, né? Você vai ouvir ruídos, som, barulho, que você não ouve, por exemplo, se estiver na campanha, né? Se estiver lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, enfim, numa região de campo, certo? Por que isso? Porque a paisagem, ela difere aquilo que você consegue captar dentro dos seus sentidos. Então, claro que a cidade e o campo há uma diferença gritante pela circulação de pessoas, pela aglomeração urbana, pelo número de empresas, de fábricas, de circulação, enfim. E é isso que você consegue captar. Então, você está na cidade, você vai ter um tipo de paisagem. Se você for para o campo, você vai ter outro tipo de paisagem. Por isso que nós temos aqui a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural, certo? Paisagem cultural, onde você vê a intervenção humana, natural, já diz, né, por estar ali ligado ao meio da natureza. E por último, nós não podemos esquecer aqui do conceito de território, gente. O que é o território? É a parcela do espaço apropriado. Então, ou seja, o território geralmente é uma divisão política de uma região. Então, por exemplo, eu tenho a delimitação política de um país, de uma região. Então, há domínio, soberania sobre essa região. E é claro, por exemplo, posso dizer território brasileiro. Por quê? Porque dentro desses limites territoriais aqui quem manda é o Brasil. Da mesma forma que esse azulzinho aqui, quem manda aqui são os argentinos. Aqui é o território argentino. Nesse fininho aqui, bem fininho aqui, é o Chile. Ou seja, o conceito de território, nós utilizamos ele mais quando estamos falando da questão política, tá? E hoje existem muitos conflitos aí no que tange a essa questão política, principalmente guerras por disputas de território. Nós observamos isso muito nos telejornais, principalmente aí ligado aos conflitos do Oriente Médio, certo? Também acho que é muito importante a gente entender aqui que muitas vezes esse conceito de território é importante para a gente entender o conceito de soberania, ou seja, até onde um país pode intervir, né? E é por isso que muitas vezes um país, uma nação tem que trabalhar muito com acordos diplomáticos, principalmente com os países de fronteira, para estabelecer aí uma boa relação, como é o caso, por exemplo, do Brasil com a Venezuela, né? Nós estamos ali com um problema muito grande na fronteira dos dois territórios, do território brasileiro com a Venezuela, porque há uma migração de pessoas vindo para cá, e aí o governo está tentando orientar essas pessoas e conduzir a situação da melhor forma. Bom, na aula de hoje, então, você viu o conceito de lugar, de espaço geográfico, de território, de região. São conceitos básicos, sim, mas que muito vão falar sobre a geografia, principalmente aqui no sexto ano, assim como em outras séries que você vai estudar. Tá? Por exemplo, cada território tem uma organização política, cada território tem uma organização social, cada território tem uma legislação. Assim como, por exemplo, quando você analisa o espaço geográfico, você vai estudar mais tarde as formações de relevo que compõem esse espaço geográfico. Também você vai estudar os elementos que compõem uma paisagem, né? Como a gente observou ali, existe uma diferença interessante entre o espaço, a paisagem natural e a paisagem com a intervenção do ser humano. Da mesma forma que o conceito de região ele é muito pertinente quando estamos estudando as peculiaridades e as diferenças desse grande Brasil, né? Por exemplo, eu vivo brincando e digo, né, que não existe talvez um país com tanta miscigenação, tanta mistura, um país tão híbrido culturalmente falando como o Brasil. Óbvio que essa citação bastante inteligente não é da minha parte, mas é de um antropólogo chamado Darcy Ribeiro, né? Ele que dizia lá na sua obra O Povo Brasileiro que o Brasil é formado de vários Brasis. Por quê? Porque o Brasil ele tem diversas culturas nas suas maiores e diferentes regiões. Então essa aqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí, por gentileza. Compartilhe esse vídeo. A tua tarefa é compartilhar, curtir e comentar, tá? E eu vou olhar, porque isso aqui é uma tarefa avaliativa, tá? Porque eu quero ver se você está entendendo. Eu quero que você faça um breve comentário, né, sobre um exemplo de qualquer item desses que você viu na aula. Eu quero um exemplo de paisagem, um exemplo de território ou um exemplo de espaço geográfico. Vai escolher e vai me pontuar aí um exemplo. E eu gostaria que você, além disso, curtisse e compartilhasse, certo?
Fiquem bem, que nós vamos até você, ok? Se cuidem, sempre não esqueçam, né? Se de casa, lavem as mãos, botem a máscara, certo? Fiquem bem. Tchau, galera. Valeu!